Vamos lá? Nosso tema de hoje é Sou Dev. Vale a pena tirar a certificação de admin? Tô rindo Pergunta porque é que até muita gente engraçado, né? faz. É. É engraçado. Bom, primeiro, primeiro acho que a gente tem que definir bem o que para quem não sabe, né? Tem bastante pessoas que estão aqui que já sabem, mas o que um developer faz e o que um administrador Salesforce faz. Então a gente tem, Isso aí. primeiro ponto, dividir esse papel, né? Sim. Lá, quer começar aí o que um Vamos desenvolvedor lá. Salesforce faz? Cara, na minha visão, um desenvolvedor Salesforce, ele dá soluções, basicamente ele dá soluções tirando fora do que a Salesforce, das ferramentas padrões da Salesforce. Então ele desenvolve algo que foge do comportamento da ferramenta, né? É isso que um desenvolvedor faz, basicamente. Exatamente. E um administrador Salesforce? O Bom, vamos lá, administrador Salesforce, vamos lá, vai lá, dá seu ponto de vista aí. para mim um administrador Salesforce ele tem que saber ao máximo utilizar os recursos que a plataforma oferece, né? Sim, Saber identificar o que pode ou não ser codificado e o que a plataforma oferece de forma já standard sem ter que sair criando coisas novas, né? isso aí. Então esse é o ponto que a gente queria começar aqui com essa diferença, né? O que um developer faz e o que um administrador faz. E o primeiro ponto nos leva a gente ao point and click, né? Que quando você é Sim, um administrador, você tem muito desse... Desculpa, quando você é um administrador, você tem muito dessa atividade no dia a dia, né? sim, Campo fórmula, process builder, workflow, o new flow. E, e muitas vezes você vai deparar, tipo, quando codificar e quando não codificar, né? sim. Na nossa visão, pelo menos na minha visão, um dev deve saber muito bem quando codificar. Isso é um problema que a gente vê muito recorrente em projetos que a gente pega que outra consultoria começou, a gente se depara com trechos de códigos que não precisariam efetivamente ser código. Começa aí um bom desenvolvedor. Ele tem que identificar se aquilo que ele está fazendo realmente precisa ser código, Sim, né? Eu já peguei triggers que simplesmente copiava o valor de um campo para o outro. Não faz o menor sentido você usar uma trigger para isso. Você vai ter que ter cobertura de teste, você tem... lembrando que a org, né, a sua org, ela tem limite de código que está lá dentro, então você acaba estourando limites aí de bobeira, né? uhum, E você poderia fazer isso simplesmente com um Process Builder. sim, No simples point and click, daria para resolver. sim, exatamente. O Carlos levantou um ponto. Eu concordo plenamente. O Dev ele se envolve bastante com integração. Então, quando entra a parte de integração aí, com certeza um desenvolvedor vai ser bastante eficaz na para produzir essa integração. E isso foge bastante de um administrador. E, Eu acho que o e point and click também tem o ponto que, mesmo integração, né, algumas coisas, dependendo do cenário, a própria plataforma oferece sim, meios de você com fazer point and isso click. com point and click. Por Né? exemplo, o Heroku. O Heroku Ele, ele, ele possibilita você fazer uma integração, você fazer uma ligação de dois pontos usando só point and click, que Depois a gente tem o MuleSoft também, que permite, o Microsoft de certa forma, fazer integração. Mas mesmo com o próprio objeto, né, você tem um recurso chamado objeto externo, que permite você conectar com outro database e trazer aquela informação para cá. E, de certa forma, criar layout, exibir isso numa página sem sequer precisar codificar. Né? Então, são sim, recursos que estão ali à sua disposição, que muitas vezes a gente acaba codificando sem necessidade. Né? é. Eu acho que Então, um ponto importantíssimo do point and click versus você codar, você partir para uma solução de codificação é o tempo, né? Você prevê isso antes numa demanda que você pode fazer isso com point and click ou com uma solução dentro da plataforma, com certeza vai ser muito mais rápido do que você partir para um desenvolvimento
Então, qualquer solução que você possa resolver com plataforma, você pode resolver em 1, 2 dias. Se você partir para uma codificação, você vai demorar aí uma semana, fora fazer cobertura de teste, tudo mais, Exatamente. subir A o complexidade pacote. aumenta muito, né? Com certeza. Aumenta quase que o dobro. Quer dizer, você já vai ter se for parar para pensar, você tem um tempo a mais do developer, né? Então você vai ter o tempo do administrador de identificar o que tem que ser desenvolvido. Você vai ter o tempo do developer para desenvolver aquela funcionalidade. Você vai ter o tempo de você, dependendo da integração ou da codificação, fazer aquela codificação. Depois você tem o tempo para fazer aquela cobertura, o tempo de deploy para produção. Tem tudo isso que ao longo somado como um todo uma perda muito grande, né? Sim. E por último, algumas vezes pode ser codificações necessárias, né? Esse é o ponto que a gente quer bater muito aqui, de que um dev tem que ter essa visão. E uma certificação de administrador ajuda, não só ela, tá? É só uma certificação então quer dizer que se eu fizer uma, uma certificação de Nossa, administrador, eu vou saber identificar 100% quando eu devo codificar e quando eu devo usar point click? Não necessariamente. É óbvio que vai ter muito mais da vivência, mas só de você estudar para uma certificação, você já vai ver cenários que geralmente os devs não esbarram, né? Se você é um uhum, dev mais focado em código mesmo, e a gente vê muito isso em algumas consultorias, tá? Dev que recebe a demanda, sai codificando e nem para olhar o cenário como um todo, nem para entender a regra de negócio às vezes, sim, né? Então, uma das primeiras coisas é entender a regra de negócio, ver se aquilo tem alternativas. Muitas vezes o funcional ou o administrador que está pedindo aquilo pode também não ter essa visão, né? Pode não ter o skill suficiente para poder falar, puta, isso aqui dá para fazer com clique, point click. Então, uhum, para você ser um bom dev, uma das visões é isso, né? Saber identificar. E sim, estudar para certificação de administrador pode ser que te ajude a identificar esses pontos. Né? Porque se total. você vai estudar para certificação, você vai passar por Process Builder, você vai passar por Workflow, e algumas outras itens do point and click aí que vai, É. quando alguém te pedir uma trigger desnecessária, você vai olhar e falar, pô, mas espera aí, isso não dá para Dava fazer dessa pra... forma, né? Exatamente. Acho que hoje Então, no mercado, principalmente agora no Brasil, eu vejo bastante disso, que são desenvolvedores, como o mercado é bastante quente, assim, as pessoas precisam de gente a todo momento, o perfil de desenvolvedor, ele já está meio definido, né? Tem que ser um cara que sabe orientar objetos, tem que ser um cara que já desenvolveu em alguma linguagem, tem que ser um cara que... Só que quando ele cai no mundo Salesforce, lógico, é óbvio, muito, muito importante isso, só que acaba sendo muito importante que ele conheça da plataforma também. Acho que uhum. fica até uns 50-50. Então, quando ele entra no mundo Salesforce, ele precisa ir voltar, estudar a plataforma, aprender a usar o setup lá da org para utilizar melhor os recursos, para aí sim poder utilizar melhor seu conhecimento com código, com linguagem. Que eu mesmo já me deparei com cenários onde a gente estava codificando e do nada esbarrei de um problema de fiscal year, de configuração de ano fiscal dentro da plataforma. No time de desenvolvimento não tinha um funcional. E aí? Como é que eu ia fazer para solucionar esse problema se eu não tivesse o conhecimento de que existia essa configuração lá dentro, né? Muitas vezes o developer vai lá e usa o this fiscal year ou last fiscal year numa query para obter um set de dados, mas ele nem se liga onde é configurável isso e se é configurável, né? Sim, Então, para o profissional, para o developer, saber aonde configura esses pequenos detalhes é primordial, né? primordial. Para mim, um bom dev tem que saber criar campo, tem que saber criar objeto, tem que saber configurar a plataforma, permissão, criar relatórios. São tarefas de administrador, mas que se um dev não souber, muitas vezes ele vai ficar amarrado, vai ficar de Sim, braço cruzado, né? Ou o tem um famoso caso, bracinho, né? famoso assim. Tem um caso que você vai lembrar, Fernando, foi você que encontrou isso ainda num projeto juntos, que a gente estava fazendo um select usando like em um campo fórmula.
E aí o campo fórmula, a query não performava da forma que a gente queria, porque ele a fórmula primeiro processava tudo, ele fazia o select, fazia em todo o banco, e, enfim, ele estava indo buscar muitas vezes e não performava da forma que a gente queria, estava demorando, sei lá, uns 10 minutos, né, para trazer. Porque no cenário a gente tinha um banco com mais de 50 mil registros, né? Isso, Quando a gente fazia uma consulta usando o like no campo fórmula, ele tinha que trazer todo esse set de dados e aí para sim fazer, verificar a fórmula de cada um de registro para saber quem queria trazer para o retorno da lista ou não, né? Então, né? realmente é um ponto aí que tem que... Então, Mas você vê que, assim, aí eu acho que é bem mais de dev do que sim, de admin só que versus dev, né? sim, o ponto que eu queria trazer a gente primeiro produziu o campo fórmula, então legal, Uhum. só que aí era necessário que você tivesse um conhecimento a mais para poder saber que, pô, se a gente acabou fazendo a solução por Process Builder Bom, é e isso que eu ia falar. A trazendo pro, solução que a gente deu é, no final foi mais uma solução, teoricamente, de admin do que de sim, developer, né? do que de developer, A gente transformou o campo, que era um campo fórmula, em um um campo campo de texto, texto e criamos um process builder para fazer popular os dados desse campo, exatamente, para que então, a query fosse performática. é isso aí. Então ele produziu o Process Builder antes, trouxe para o registro e aí sim a gente fez o select sem usar o like. E aí ela Uhum. performou bem melhor. Então foi um esforço combinado aí de knowledge. O Guilherme falou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver o que ele falou aqui. Aí O Guilherme falou no chat, hoje tem muito arquiteto vindo de legado achando que é arquiteto de Salesforce enganado. Sim, tem muitos mesmo, cara. é um Tem mundo muito muito grande arquiteto que já, né? sequer conhece a plataforma como o básico da Sim. plataforma, né? Nem como um todo. Acho que você conhecer o Salesforce hoje como um todo, você precisa de muitos anos de carreira e olha lá ainda, né? E olha lá. Mas tem arquiteto que não conhece sequer o básico, né? Infelizmente, o É a mercado está realidade. permitindo isso, né? Sim. É, tem mais exemplos de casos que você enfrentou? Cara, de cabeça não, mas a minha experiência de carreira, eu acho que também é um exemplo. Então, no começo antes de conhecer Salesforce, um amigo meu me apresentou Salesforce e, consequentemente, depois eu conheci o Fernando, mas quando eu conheci o Fernando, eu estava indo para a linha de dev total. E aí, enfim, acabei encontrando uma vaga para admin da ferramenta, então abracei a vaga para entrar no mundo Salesforce, já estava pilhado para entrar já, e aí fiquei um ano, mais ou menos, trabalhando como administrador da ferramenta. Fazia alguns trabalhos de desenvolvedor, mas era, assim, 90% admin. Quando agora eu parti para desenvolvimento full, cara, deu uma visão muito maior para mim do que eu podia fazer, né, onde eu podia chegar na ferramenta. Então, já teve casos de eu identificar uma demanda que podia ser resolvida com Process Builder e estava indo para um caminho de trigger, e teve casos também de você identificar que não ia conseguir atingir usando o padrão, que teria que partir para um desenvolvimento. Mas acho que é um bom exemplo aí de que você tem que conhecer a administração da ferramenta com certeza para ser um bom desenvolvedor, né? Ainda tem coisa pra É, caramba para aprender, então eu acho que um outro ponto que pesa bastante é a questão de permissões, né? tem, Eu vejo muita gente fala assim, mas eu sou admin e não estou vendo dado. O fato de você ter uma conta de administrador não quer dizer que você é Deus, né? Você pode simplesmente tirar uma permissão de um administrador, não é porque o administrador que você vai ver tudo, né? sim, Então, mesmo pós-deploy, né? Mesmo pós-deploy, você logando como administrador, você pode não ver um set de dados. Você pode não ver uma tab, você pode não ver um campo. Então, você tem que entrar lá e fazer as configurações. Então, isso eu sinto falta em alguns desenvolvedores, de não saber exatamente onde configura um perfil, onde faz esse detalhe, né? São detalhes uhum, pequenininhos que muitas vezes a gente deixa na mão de um administrador ou de um funcional, né? Mas quando você está num time menor, num time mais reduzido,
muitas vezes o dev tem que pôr a mão na massa e fazer de tudo um pouco, né? Sim. Outra coisa que eu vejo muito, relatórios. Dev que não sabe fazer relatório. A plataforma é bem simples para criar um relatório, né? Mas eu já vi dev no time que não consegue criar um relatório. Tem que, sim, o dev bom tem que saber fazer um relatório, porque às vezes você construiu uma tela para exibir um set de dados. Como é que você valida que o set de dados que você está exibindo, que veio da sua consulta, é realmente o dado que tem que ser exibido? O usuário final vai fazer um relatório e vai bater o valor. Se você não consegue ter essa leitura de um relatório, fazer um relatório, vai dificultar o seu trabalho. Né? Com certeza. É isso aí, Guilherme. Guilherme resumiu bem. Um dev bom tem que saber, Sim. com certeza, tasks de admin. Esse é o ponto que a gente está batendo. Um dev tem que saber, sim, task de admin. A gente acredita, como puxando o gancho da live, inclusive foi com o Guilherme participando, que um administrador tem que ter pelo menos uma certificação de App Builder, que cobre bastante também uma parte de dev, e um dev tem que ter uma certificação de App Builder e admin também, né, no nosso ponto de vista, para poder ser um dev bom, para poder saber os limites da ferramenta. Conhecer a ferramenta é primordial para você desenvolver dentro dela, né? Na segunda passada agora, na segunda-feira, a gente falou das certificações, né, de developer, administrador e funcional. E demos uma visão de todas, e a conclusão que a gente chegou foi exatamente essa, né? Um dev tem que ter, sim, a certificação de admin. Então, essa já responde meio que a nossa pergunta aqui, né? Sim, um dev tem que ter de admin. E só fazendo um gancho, quem não viu a live, ela vai estar segunda-feira no podcast e no YouTube. Então, quem perdeu vai ter que esperar até segunda para conseguir ver todo esse conteúdo bacana. Isso aí. Bom, então, só para finalizar aqui, resposta final. Resposta final é sim, na nossa visão, um dev deve sim fazer a certificação de administrador, até mesmo porque se você depois, vamos supor que você comece a trabalhar muito com communities e queira tirar uma certificação de communities, você vai esbarrar na certificação de administrador, porque para tirar de communities você tem que ter administrador. Ou você entra num projeto com field service e resolve querer tirar a certificação de field service, você vai cair também que você tem que ter administrador antes, né? A de App Builder, a de Dev1, elas não têm esse pré-req, mas muitas outras têm. Então, já chegar lá, né, de preparado, ajuda ainda mais. Né? Com certeza. E para quem, aproveitando o gancho de novo, né, para quem está pensando em estudar para certificação, ou para quem não, para os devs que não têm esse conhecimento de admin e quer melhorar, a gente está começando, no dia 10 agora, uma série com 9 webinários de administração Salesforce. Então, vai ser toda quarta-feira, sem parar, uma semana atrás da outra, os 9 webinários. E acessa lá salesforce.cloud/webinários. O primeiro bannerzinho é para você se inscrever para esse webinário. Beleza, pessoal? De se inscrever. Já batemos 200 inscritos, então vai ser bem legal. Bastante pessoas para compartilhar esse conhecimento aí, vai ser bem bacana. Isso aí. Bom, um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Falou, galera.